Nós somos anônimos, e você deve entender que o governo serve apenas aos que têm dinheiro para eleger seu candidato. Que nós somos bombardeados com discursos inflamados de liberais e comunistas que apenas servem para te convencer que um deles lhe dará a miséria e que o outro lhe dará riquezas. De que um deles será seu salvador e que o outro político será seu carrasco. A verdade é que todos eles não são julgados pelos mesmos tribunais nepotistas que você, eles têm imunidade parlamentar. E no caso do PSDB, essa imunidade é maior ainda, já que ele conta com engavetadores profissionais de processos. O judiciário não atacou os líderes do PP do mensalão, sequer intimou os do PSDB. E todos os demais partidos políticos lutam apenas para substituir esses dois, achando que podem ser nossa nova vanguarda iluminada. O Brasil é um projeto militar de entrega de recursos para o exterior, estão levando as riquezas vegetais e minerais daqui com a ajuda do governo. É essa sua função principal, manter todos em silêncio e comportados. A função da ditadura, ou intervenção militar, foi impedir que o povo conseguisse eliminar do poder os governantes. Quando o Jango se viu acuado por não respeitar os Estados Unidos, cedeu aos gritos do povo e foi acusado de comunista. Entenda que você não deve se ater a essa visão limitada e maniqueísta dos partidos. Eles são frutos de uma organização dentro do que é possível e permitido pelos militares, ainda em respiro dentro da violência que eles impõem até hoje. Todas as ações que tomaram e a Constituição de 89 só existe para manter a corrupção dos militares, iniciada no período do presidente JK. Exemplo claro dessa corrupção é a do deputado e ex-coronel da Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, Rota, da Polícia Militar de São Paulo, Paulo Telhada, do PSDB, enquanto vereador, aprovou uma homenagem ao próprio batalhão que dirigiu, pelos relevantes serviços prestados à sociedade brasileira e, em especial, ao povo do estado de São Paulo. A Rota é uma tropa de elite da PM e é famosa por ser a mais assassina, havendo várias denúncias de execuções de cidadãos que desagradaram o ex-coronel. Seu lema é Deus cria, a Rota mata. Sem perguntas, o ex-coronel declarou matar várias pessoas. Ele deu ao próprio batalhão uma salva de prata, com decoração dada pela Câmara Municipal pelos supostos serviços relevantes prestados à sociedade. O texto apresentado para justificar a outorga é o mesmo presente no site do batalhão, que conta, em sua versão, a origem da Rota. Um dos principais pontos apresentados é a repressão àqueles que se levantavam contra a ditadura militar, mostrando suas ações como de criminosos. Mostra também a atuação da Polícia de São Paulo na repressão e outros eventos históricos, como o massacre de Canudos e o levante do Forte de Copacabana, como ações de defesa da República. A comunidade de Canudos foi criada por Antônio Conselheiro no interior da Bahia no final do século XIX e chegou a ter mais de 25 mil pessoas, e era uma reação da população da região contra o latifúndio. O massacre promovido pelo governo central, com o apoio da Polícia de São Paulo, matou todos os seus habitantes. Ainda hoje, isto é visto com bons olhos pela PM do Estado. Todas as revoltas históricas do povo contra a tirania e opressão dos governos é vista pelos militares como um risco ao seu plano de poder absoluto. Alguns políticos vivem dos mesmos benefícios que receberam na época em que o país era totalmente deles e ninguém podia dizer nada. E até hoje os políticos que estão no poder sobreviveram por delatar quem parecia revolucionário ou subversivo aos corruptos militares. Em meio a esses atos, o general Golbery não concordava com os generais da chamada linha dura de 64, sendo mesmo odiado por eles. Golbery chegou a ser taxado de entreguista, e até incrivelmente de comunista pelos generais linha dura. Apesar de ter sido um dos maiores teóricos do golpe político civil-militar de 1964, foi um dos que mais se destacou pelo abrandamento da opressão em prol de convencer o povo da falsa democracia que estava inventando e em que viveríamos agora. Para isso, Golbery foi na verdade o criador do Lula, que ele tornaria uma espécie de general civil anticomunista e manipulador dos trabalhadores.
meticulosamente criado por uma grande trama do Golbery, na esperança de que ele, com a criação do Partido dos Trabalhadores, substituísse o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, da cabeça dos dirigentes dos sindicatos, dos estudantes, das escolas e universidades. O projeto foi bem sucedido. Lula na verdade acabou se transformando num refreio aos anseios do povo, um messias mentiroso, cínico, adulador, tudo conforme as circunstâncias, cuja única ação está em discursar como um representante do povo mais pobre sem mexer nos privilégios dos ricos. Junto dele, nasceu também o PT, que é um projeto salvacionista, político-religioso e herdeiro da ação católica. A Igreja Católica começa a perder o seu rebanho a partir da década de 1970. E a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, acreditava que poderia reconquistar o monopólio religioso através de uma ação político-pastoral. As comunidades eclesiais de base se estabeleceram nas periférias, nas áreas mais pobres, discutindo assistência à saúde e serviços sociais. Essa forte presença política criou um fato novo no Brasil: os movimentos sociais religiosos. E esses movimentos sociais se transformaram em movimentos políticos. Isso desaguou na pastoral operária, nas lutas sindicais do ABC. O passo natural foi organizar esses movimentos no partido político, o PT. A CNBB tinha um modelo, o Solidariedade, da Colônia. Graças à CNBB, os sindicalistas da pastoral operária, que eram apenas líderes sindicais do ABC, viraram líderes nacionais. O PT só se viabilizou nacionalmente quando as dioceses católicas o aceitaram e a CNBB cedeu sua capilaridade social e suas massas ao partido. Antes de serem fé ou crença, as religiões são forças político-sociais. Elas mantêm a hegemonia religiosa através dos seus rebanhos. Antes da relação de fé, de espiritualidade, há a relação política. As bancadas religiosas no Congresso não atuam em nome de Deus. Seus interesses são sempre temporais, políticos e terrenos. As religiões são organizações político-sociais em torno de uma fé, uma divindade. Mas a atuação delas é rigorosamente política. A religião se torna instrumento com a teologia da libertação para criar uma forma dócil de socialismo, uma que os militares possam controlar. Flertando sempre com grupos comunistas e criando um Fórum de São Paulo, esses grupos mantêm rigorosamente sua fidelidade com os banqueiros que o elegeu. Lula recebeu o presidente Bush em sua primeira candidatura para garantir que ele manteria o país servindo com seus recursos de matéria-prima às economias centrais. No fim, o que importa aos políticos é ficar de intermediários. O PSDB e seu suposto rival PT hoje são os dois maiores capachos dos empresários. Para isso, todo tipo de discurso de conformismo é válido, seja a desculpa da defesa da República ou do direito dos trabalhadores. Eles são um plano dos militares, são seus agentes indiretos, e a lógica de uma conspiração comunista é uma mentira tão vendida pelos militares que hoje até os setores conservadores do Brasil acreditam e lutam pedindo uma nova intervenção militar. O povo deve lutar por uma intervenção popular. O PT há de cair, o PSDB, seu irmão gêmeo fingido, há de cair, seus políticos e sua briga por se tornarem nosso novo carrasco vai acabar. Nós somos legião, nós não perdoamos, não esquecemos, esperem por nós.